para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por mais esta oportunidade, quando estamos reunidos em Seu nome. Que seja possível recebermos as inspirações dos amigos espirituais e que eu, meu Pai, possa trabalhar inspirada por Erasmo, meu mentor, e que possamos incentivar os corações na leitura do Evangelho, que as pessoas possam despertar para Jesus e realizem a sua conversão ao Mestre Jesus. Ceareiros que despertem o amor para o Mestre e por este amor possam trilhar uma nova jornada. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema como e onde adorar a Deus. Nós iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, e ali Kardec nos explica que a Samária, ela foi destruída e reconstruída várias vezes. Os samaritanos, eles estavam sempre em guerra com os reis de Judá. Por isso, os judeus ortodoxos, eles consideravam os samaritanos como um povo herético. Mas isso acontecia porque, para não passarem ali por Israel, eles construíram um templo próprio. E eles também adotaram certas reformas. Então, eles adotavam apenas o Pentateuco, que são aqueles 5 livros que contêm as leis de Moisés. E eles rejeitaram todos os outros livros. Então, é por este motivo que os judeus ortodoxos vão considerar os samaritanos como povo herético. É por isso que eles passam a ser desprezados e perseguidos. Mas, na verdade, eles brigavam por divergências religiosas, enquanto as crenças tinham a mesma origem. Nós podemos utilizar outro livro, o livro O Redentor, de Edgar Armond, que vai trazer para nós informações do Evangelho de João, capítulo 4, explicando que após a Páscoa, Jesus e seus discípulos vão para o interior da Judéia. E nestes locais, Jesus faz diversas pregações, até que ele adentra a Samária, que é uma terra odiada pelos judeus. Nesta ocasião, eles vivenciam o verão, que é uma época onde ocorre a falta de água em toda a Palestina. Por isso, eram preciosas as fontes que não secavam. E desta maneira, estas fontes tão preciosas tinham uma aglomeração de pessoas. Os retirantes, eles formavam acampamentos provisórios ao redor destas fontes. Uma destas fontes, chamada Poço de Jacó, na Samária, era um poço muito importante, com mais de 30 metros de profundidade, porque séculos atrás, Jacó, que depois ficou conhecido como Israel, ele presenteou o seu filho José com este poço. Aquele mesmo José que foi vendido como escravo aos egípcios. Então era uma fonte, um poço importante na região. E chega então Jesus exatamente neste poço. E Jesus, por volta do meio-dia, fica ali aguardando o retorno dos seus discípulos, porque os discípulos foram até a cidade comprar alimentos. De repente chega uma mulher samaritana, com um balde e cântaro nas mãos. E quando ela vê Jesus no poço, ela já percebe pela figura de Jesus, pelos trajes de Jesus, que se trata de um judeu, que é gente inimiga de sua raça. Então, ela vai para o mais distante que ela pode de Jesus.
E desta maneira, desconfiada, receosa, ela passa a retirar água ali daquele poço. Quando ela está quase despejando a água no seu cântaro, Jesus lhe pede água para beber. E ela fica muito espantada, mas como é possível um judeu pedindo água para uma samaritana? Mas ela enche a vasilha com água, entrega ao Mestre Jesus, ele bebe e diz a ela que aquele encontro para ela representa a felicidade, porque ele tinha o poder de dar a ela uma água para beber que vertia de um poço que nunca secava e vertia para a eternidade. A mulher fica muito curiosa e pergunta: que água é essa? E ele diz: a água da vida imortal do Espírito. Eles acabam dialogando. Ela fala então, curiosa: mas que água é aquela? Eu também quero essa água. Ele diz que ela deve chamar seu marido. E ela fala que não tem marido. E ele diz: é verdade, você já teve 5 maridos e aquele que está em sua casa não é o seu marido de fato. Ela se espanta, porque ele conhece sua vida, conhece tantas coisas. E ela diz: você só pode ser profeta? Então ela quer saber o que ele tem para falar. E ela diz: como? Onde nós devemos adorar a Deus? Será em Jerusalém? Ou no templo, já que eles constroem um templo próprio no Monte Garizim? E Jesus diz que não existem lugares especiais para adorar a Deus, mas em toda parte, não com formalidades exageradas ou espetaculosas, como acontece em Jerusalém, diz ele. Também não com práticas idólatras e supersticiosas, como fazem os samaritanos, mas com simplicidade e pureza, em espírito e verdade, porque Deus é espírito. A mulher, ela é compreensiva e ela diz que ela já tinha ouvido falar de todas essas coisas, era sabido que o Messias esperado mudaria tudo. E Jesus fala: o Messias sou eu que falo contigo. É uma passagem linda. Com tudo isso, a água viva, Edgar Armon nos explica, que é a doutrina de Jesus. É o alimento espiritual para o desenvolvimento moral do espírito. Ele explica para nós que toda pessoa que consegue realmente se preencher desta doutrina de Jesus, esta pessoa que se alimenta do seu evangelho, ela não precisa de mais nada. Aí vocês vão falar: mas como, Paula? Eu não vou precisar mais da minha casa, do meu carro, dos meus alimentos especiais, da minha família? Não. Porque quando você absorve esta água da vida imortal do Espírito, você consegue compreender que você faz parte de um todo. Este todo vai envolver todos os seus afetos, porque nós somos um. Nós fazemos parte de Deus porque somos criação. Quando nós nos inteiramos desta doutrina e nos preenchemos com estes ensinamentos, conseguimos compreender que todas as nossas necessidades materiais são supérfluas, fúteis e ilusórias. E nos entregamos ao que realmente importa, que são estes ensinamentos que nos direcionam para a eternidade, onde o Espírito jamais morre e pode encontrar a felicidade estando aqui mesmo, neste mundo de provas e expiações, onde todos sofrem tanto. Mas, no Livro dos Espíritos, questão 1, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E no Livro dos Espíritos, nós temos informações sobre a lei de adoração, nas questões que vão de 649 até 658.
A adoração é a elevação do pensamento a Deus. Através dela, o homem pode aproximar a sua alma de Deus. É isso que é a adoração. E aí nós começamos a pensar, mas quando eu adoro a Deus? Aqui no Centro Espírita, quando eu estou envolvida com todos os meus irmãos, eu posso adorar a Deus todos os momentos do meu dia, e eu devo fazer isso. No momento em que eu desperto e que eu agradeço a Ele por mais um dia de trabalho, de renovação mental, onde eu coloco em prática tudo o que eu aprendi ontem e me proponho não cometer os mesmos erros de ontem, desfazer os enganos de ontem, reparar as delinquências de ontem, hoje, numa nova oportunidade. Quando durante este dia, todos os infortúnios que se apresentarem para mim, eu entregar um pensamento a Ele, pedir, Senhor, me ampara e me ilumina, para que eu saiba a melhor direção que eu devo tomar. Eu me aproximei de Deus e eu o adorei. E quando eu conquisto qualquer coisa que eu me esforcei tanto, e eu louvo a Deus, e eu digo, ó Pai, muito obrigada, porque eu consegui, silenciosa, eu estou adorando a Deus. É uma lei natural esta da adoração, porque ela está relacionada a todos os povos, sob diferentes formas. Nós ainda vamos dizer que não existem povos que sejam ateus. Todos os povos vão ter, sim, esta lei de adoração. Nós podemos dizer que algumas pessoas são ateias, mas não povos inteiros. Eles terão adoração em diversas formas. Quando o homem tem consciência da sua fraqueza e ele se curva diante daquele que pode protegê-lo, ele mostra sua adoração por um ente supremo. E todos chegam num determinado momento onde percebem, onde compreendem que nós temos um ente supremo, alguém que nos conduz, alguém que cuida de nós, de alguma forma, em algum lugar. Mas a pergunta que fica no Livro dos Espíritos, Kardec questiona, a adoração precisa de manifestações exteriores? E os Espíritos dizem, a verdadeira adoração é a do coração. Então não precisa de manifestações exteriores. Porém, a manifestação exterior, ela pode ser útil quando ela traz um bom exemplo. Erasmo fala, traz um exemplo simples. Todas as vezes que eu venho evangelizar, eu trago as minhas filhas. Na verdade, eu comecei evangelizando por causa da Júlia, que vai fazer 15 anos, ela era pequenina. Então, eu comecei o meu trabalho de evangelizadora por causa da Júlia. Quando eu venho aqui para o centro, eu estou falando de Deus para vocês, as meninas estão me vendo. Todos os trabalhos que eu faço, eu levo as meninas comigo. Isso pode ser considerado um bom exemplo, porque as meninas estão vendo a minha adoração, o meu amor e a minha gratidão a Deus. Então, eu não falo de vocês, meus irmãos, mas das minhas filhas. Para elas é um bom exemplo. Mas quando isso que fazemos aqui tem apenas afetação e amor próprio, então se eu faço isso porque eu quero de alguma forma me sobressair, aparecer, me exibir, não vai ter bom exemplo, ao contrário, vai ter um mau exemplo. E as pessoas que fazem isso nem imaginam o mal que causam, porque isso não é agradável a Deus. Também um outro questionamento de Kardec, mas como nós podemos adorar a Deus? E os Espíritos falam, nós
devemos adorá-lo do fundo do coração, com a maior sinceridade. Mas como que eu faço isso? Fazendo o bem, evitando fazer o mal, sempre, e não com cerimônias que não tornam os homens melhores do que seus semelhantes. Eles fazem cerimônias variadas, acreditando que desta maneira podem honrar a Deus. Mas lá na esquina, eles não sabem estender a mão a ninguém. Então, são aquelas pessoas que... Eu estava estudando com meu avô esses dias e ele falou bem isso. Meu vozinho estuda a Bíblia comigo. E aí ele falou para mim, ele falou: Paula, isso não pode acontecer. Você tem que ser o que você prega. O que você for na sua casa, que você seja no seu ambiente de trabalho, que você seja no centro, em todos os lugares. Diferente disso, é eu falar para vocês: vamos pregar a caridade, irmãos. Vamos tirar um pacote de arroz do armário para doar para as famílias carentes. Eu pedi aqui alimentos. Vamos trazer pacotes de fraldas, meus irmãos. Vamos doar um cobertor, meus irmãos. Mas lá no meu lar, eu sou acumuladora. No meu lar, quando alguém me solicita uma ajuda, por menor que seja, eu sou inescrupulosa, vou usar essa palavra forte. Porque eu não me presto à caridade, nem moral e nem material. Eu não sei o que é ouvir um irmão que precisa desabafar. Eu não sei o que é abrir o evangelho com um familiar. Eu não cuido do doente, eu não visito o doente. Eu simplesmente não faço nada por ninguém. Então, esta forma de adoração não é agradável a Deus. Porque eu não me comprometo da mesma forma com Deus e com os meus irmãos. Para ficar ainda mais simples, Erasmo diz que todo aquele que ama o seu irmão revela o seu amor por Deus. Porque cada um dos seus semelhantes tem a face de Jesus, que é aquele que esteve mais próximo do Criador. Nós ainda podemos dizer que aqueles homens que são orgulhosos, invejosos, implacáveis com seus semelhantes, aqueles que são ambiciosos pelos bens materiais, eles podem até dizer que adoram Jesus, então se encaixa no exemplo que eu dei agora há pouco, mas esta religião está apenas nos lábios, não atingiu a alma desta pessoa. Então, novamente, porque o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que segue os seus ensinamentos à risca. Ele se propõe todos os dias a amparar aqueles que o cercam. Todos os dias ele tenta chegar o mais perto possível de ser um discípulo de Jesus, de seguir os seus passos. Os espíritos ainda dizem para Kardec que não chegam a Deus os cânticos que não passam pelo coração. Sabe aquela oração decorada que a gente repete muitas vezes? Ou aqueles louvores belíssimos que você canta para a vizinhança toda ouvir, mas você está com maldade no coração, porque você não perdoou a sua mãe por alguma coisa que aconteceu no passado. Você não fala com seu irmão há décadas. Você simplesmente ouviu falar do perdoar 70 vezes 7, mas você não tentou nenhuma vez apagar do seu coração a mágoa e o ressentimento que ficou daquela situação do passado. Então, ele não recebe os cânticos que não passam pelo coração. Aquelas pessoas que praticam a religião sem crer nesta religião, mas elas fazem isso por respeito ao outro, para não escandalizar a família, elas não procedem mal, muito pelo contrário, porque fazem isso para respeitar as crenças da sua família. Vamos dizer uma pessoa, uma mulher, ela é espírita, mas ela casou com um evangélico. O que ela faz? Ela não pode ir na igreja evangélica? Ela vai por amor à sua família, para levar os seus filhos? Então é disso que os espíritos estão falando com Kardec.
procede muito melhor do que aquele que ridiculariza a religião alheia por falta de caridade. Existe também uma situação onde todos nós estamos reunidos em comunhão de pensamentos e sentimentos, e esta nossa adoração, ela tem muita força para atrair os bons espíritos, mas ela não é mais valiosa do que a adoração particular daquela pessoa que está no leito, sem poder vir aqui para casa. Está lá, orando a Deus, pedindo assistência dos bons espíritos. Esta também é muitíssimo valiosa, porque todos nós podemos adorar a Deus pensando nele. Ainda sobre a vida contemplativa, é aquela pessoa que só pensa em Deus. Os espíritos dizem que neste caso, ele não faz o mal a ninguém, mas ele também não tem mérito nenhum, porque ele não faz o bem. Os espíritos ainda falam inúteis, porque quem não faz o bem, já faz o mal. E Deus não nos criou para que apenas fiquemos pensando nele, porque todos nós temos deveres a cumprir, e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Ora, meus irmãos, tantos de nós vêm tanto para cá, existem muitos que sabem mais do que os próprios oradores, tantos que sabem mais do que aqueles que estão dando curso, já estudaram o Evangelho diversas vezes, já fizeram cursos. Em se tratando de fé ativa, nós todos temos que nos entregar ao trabalho edificante. Eu não estou falando que vocês têm que vir para cá, trabalharem aqui nesta casa. Todos sabem as necessidades, os compromissos que têm aqui, em todos os lugares, em toda parte. Mas que possamos ser servos ativos de Jesus, trabalharmos por Jesus e para Jesus. E foi o que falamos. É auxiliar todos que necessitam de nós, todos que cruzam o nosso caminho, porque Deus envia os necessitados diante de nós, diante dos capacitados. Caridade material é sim matar a fome, o frio, a sede, mas a caridade moral que todos podem fazer e que dizem é muito mais difícil, porque exige de nós paciência, dedicação, misericórdia, amor, mas essa basta ter vontade de ajudar. Todos nós podemos ouvir aquele que pensa em suicídio, tirar essa ideia da cabeça. Todos nós podemos ensinar uma criança, de repente, a ler umas frases, porque ela não está indo muito bem na escola, aí depois da pandemia complicou tudo. Quantos de nós não podem dar incentivo, falar, fica calma, você não conseguiu emprego ainda, mas vai dar tudo certo, eu tenho fé, você vai conseguir. A gente não tem ideia do quanto uma frase de incentivo pode elevar tanto alguém, tirar essa pessoa do desespero, colocar essa pessoa para caminhar mais um dia, e de repente, aquela pessoa que já tinha perdido a fé em tudo, ela é tocada no seu coração pela palavra que você deixou. Então é isso que a gente está falando, não sermos inúteis, não vivenciarmos uma vida contemplativa onde a nossa adoração só fica nos lábios, não serve para nós, não serve para os nossos familiares e para ninguém que nos cruza o caminho. Porque Erasmo fala, todos nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo hoje. Eu agradeço a oportunidade que tive, para que possamos finalizar. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por esta forma de enxergar o Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos pelas inspirações que tivemos no mundo espiritual. Agradeço a Erasmo pelas inspirações e pelas imagens. Senhor meu Deus, que possamos sair daqui com o alimento espiritual a favorecer as nossas conjecturas, a favorecer os nossos passos, a nossa caminhada, que estejamos fortalecidos, meu Pai, na fé que temos em Ti, sabendo que tudo acontece para a nossa elevação e devemos caminhar sem queixas, pelo contrário, com gratidão,
porque nós sempre estamos amparados. Bendito é o amado Mestre Jesus, que nos permitiu conhecer essas coisas. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos, paz e luz.